Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto. Uma cena de horror em uma casa de carnes em Santa Maria, região central do estado. Conta pra gente. Bom dia, Glauco Pazza. Bom dia, André. Bom dia a todos. Infelizmente, mais um caso de violência extrema que vem lá da região central do estado. A gente está vendo aí, bandidos chegaram para assaltar um estabelecimento comercial armados. Eles abordaram o dono do lugar, que logo levantou os braços. Mas quando um dos homens se distraiu, olha só, a vítima sacou uma arma e atirou contra eles. Os dois caíram no chão. Um, mesmo ferido, ainda atirou de volta contra o dono que ficou ferido, tá? Virou uma espécie de bang-bang. Que coisa lamentável, que terror isso aí, né? Um adolescente foi apreendido. Um suspeito está no hospital universitário e um terceiro suspeito, que seria o motorista, estava acompanhando esses dois. Ele foi preso em flagrante também. Foi apreendido um revólver e um simulacro com ele. Segundo a polícia, eles teriam cometido outro assalto minutos antes deste que estamos mostrando agora, infelizmente aí, André. Isso aconteceu ontem em Santa Maria, região central do estado. Daqui a pouco trazemos outros detalhes e informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. SBT, 40 anos, sempre com você. Hoje não é uma quinta-feira qualquer. 26 de agosto marca um novo tempo na história da TV aqui no Rio Grande do Sul. Há exatamente 40 anos, chegamos aqui ao estado. Primeiro como TVS e logo passamos a ser conhecidos entre os gaúchos como SBT. Neste tempo todo, nosso trabalho conquistou credibilidade. E também cativamos o público pela alegria. Sim, são 4 décadas de muita informação e também divertimento. Aqui é Anônimos Gourmet, sempre com você, inclusive na excepcional companhia da doutora Linda. Puxa, eu fico muito homenageada. É, exatamente. Esse tempo o Alarico esteve aqui e mandou ver, né? Então tem concorrências aí. Concorrência com o filho. Dá jeito. Entre mãe e filho. Aqui é Alarico. E olha só essa música, o maestro, uma homenagem. Minha homenagem. Muito obrigado. Era a música que quando ele era pequenininho, ele exigia. Família e diversão, lado a lado com a informação. São os pilares que sustentam o SBT. E é com esse espírito que nós entramos na Casa dos Gaúchos. Como convidados de honra, eu, doutora Linda, doutora Márcia e Alarico. Um sentimento compartilhado por todos nós. Né, minha amiga Bruna Colossi? Anônimos, querido, a gente tem muito orgulho dessa responsabilidade que é visitar o seu lar para levar entretenimento, cultura e valorizar o que é nosso. Que coisa bem boa estar entrando aí na sua casa. Rio Grande, perdedor, quatro patas de cavalo. E toda vez que estendo um chucro na estrada, sinto a alma enraizada no calão do meu país. Dele pata e desata este brado dos sagrados rituais dos fogões. E a gente te mostra cada coisa. Cada curiosidade. Cara, que eu soubesse, só se pulava fogueira em festa junina, tá ligado? Cada canto do nosso estado. Um dos parques mais procurados do Brasil. De uma forma que só o SBT faz. Com muita alegria. A bola agora tá contigo, Glauco. Bruna, e não é diferente no esporte. Futebol é alegria, só que aqui no SBT essa qualidade é ainda mais presente. Não viu o jogo? Não sabe como se joga?
É isso aí. Não me deixa jogar futebol, cara. Não me deixa jogar futebol. Alguém da equipe mandou tu Na verdade, eu apostei no Inter e no Grêmio. Eu apostei. A promoção é boa. O Edgar tem que pagar pensão, eu também. Então participem. E nos últimos anos, nós tivemos a chance de mostrar para quem está em casa as maiores e mais importantes competições do mundo do nosso jeito. O Grenal das Américas. Vamos para o segundo tempo. Bota talento que eu boto emoção. E o SBT, aqui do Rio Grande do Sul, ajudou a contar essa história durante a transmissão exclusiva da Copa América. Boa noite para você, Glauco. Foi justo esse resultado aí? Boa noite a todos. Dá para dizer que foi justo, tá? E foi um jogão de muitos ataques, de muitas oportunidades. Mas tudo o que fazemos tem um só objetivo: você. Amanhã, uma homenagem para quem está aí do outro lado. Parabéns, SBT Rio Grande do Sul. Durante toda a semana vamos falar bastante destes 40 anos. E como nós mostramos há pouco, falamos há pouco nessa reportagem aí, que a gente mostra, né, o esporte. Ai, gremistas. Daqui a pouco a gente vai ter que mostrar, né? Vai ter que mostrar. Esta Elcia está com uma cara de desanimada. Será que todo gremista está assim no dia de hoje? Porque a gente vai ter que mostrar o desastre que aconteceu ontem à noite na Arena. Grêmio 0, Flamengo 4. E é claro que nas redes sociais o pessoal não perdoa, não é mesmo, Glauco Paza? Acontece, né? A gente tem que estar sujeito a tudo quando o assunto é futebol. Essa é a verdade, tá? O dia hoje foi de gozações, né? Está sendo ainda. É meme pra lá, meme pra cá. Inclusive, o meu amigo, o Schenck, mandou pra mim agora alguns dos memes que estão rolando por aí, tá? Vamos ver aí, ó. O Grêmio tomou 4-0 em casa, com a mais tomando gol do Rodinei, Vitinho e Michael. E nós achando que a maior fiasqueira do Filipão seria tomar 7 da Alemanha. O torcedor não perdoa. Lembraram logo do 7. O Sandro Sotiri tem esse perfil aí, olha. Gremistas, pensem pelo lado positivo. O último confronto de mata-mata contra o Flamengo, o Grêmio tomou 5, agora tomou 4. Tá evoluindo. Não, olha, é muito deboche. Olha o Renato com o símbolo do Flamengo. Um detalhe. Esse era o jogo aquele em que o Renato ainda treinava o Grêmio, né? Pelo placar lá em cima. Opa, teria ele pedido, ó, fica quietinho, debochado? Mas isso aí depois, não sei, vocês que vão confirmar. Diz que ele estaria pedindo para a equipe, assim, ó, parem de reclamar do juiz. É que isso dá muitas interpretações. Em rede social é o seguinte, André, um fala uma coisa, daqui a pouco o outro fala outra e a mentira vira verdade. E tem a mensagem subliminar também. Olha aí, olha a estátua. Ai. Olha a carinha da torcedora. Não tá sendo um dia fácil pro torcedor tricolor, não. Aliás, não vem sendo dias fáceis, né? Essa é a verdade. Mas depois de 4, amigo, é ruim. E vou te contar um segredo aqui, ó. Eu tava vendo o jogo, tava 2-0, faltou luz lá em casa. Quando voltou, tava 4. Eu disse, não, só um pouquinho. O que aconteceu, amigo? Tem que brincar, mas o assunto realmente pro torcedor é sério hoje, tá? Com a cabeça muito inchada, tem que pensar no brasileiro, porque o Filipão jogou a toalha, André. Na Copa do Brasil, acho que foi, né? Deitou a vaca com a corda, aquela coisa toda que a gente conhece. Agora é pensar em sair da zona ruim do Campeonato Brasileiro, tá? Lembrando que o jogo que decide a classificação é no Rio. Mas convenhamos. Ixi. Com 4 de vantagem. Quando vai ser, hein? Semana que vem, né? Só que tem o seguinte. Eu acho até que o Grêmio vai poupar jogadores porque tem que pensar no brasileiro. Essa é a verdade. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Grêmio, sobre Inter, tem muita coisa, tá, André? Tá bem, até já, Glauco Paza, e junto com Jeremias Werneck falando do esporte. 11h47, agora nós vamos até o Vale dos Sinos. O resultado dessa chuva toda, né? Nós tivemos aí muitos alagamentos, desmoronamento e pessoas que foram removidas das suas próprias casas. Nós vamos até o centro de São Leopoldo, a Aline Schneider, e está junto, né, ao Rio dos Sinos e vai trazer informações pra gente, não é mesmo, Aline? Qual é a situação agora dos moradores que moram nessa beira do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, Aline? Isso mesmo, André. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha, ou bom dia, se você ainda não almoçou. Eu estou aqui ao lado do Rio dos Sinos, ao lado do Museu do Rio, e ainda hoje aqui no SBT Rio Grande a gente vai mostrar toda a situação da chuvarada aqui no Vale dos Sinos e também no município de São Leopoldo, que segundo a Defesa Civil foi o mais atingido no Rio Grande do Sul até agora
por conta das chuvas intensas que ocorreram no estado nos últimos dias. Pelo menos 5 famílias tiveram que sair de casa aqui no município e já eu trago todos os detalhes. A gente vê que o rio, ele já subiu bastante, né? Só nesses últimos dias. O que tem ali do teu lado, Aline Schneider, passando? Ó, pedaços de madeira ali, exatamente. Sim. Parecia até um tubarão olhando aqui. Essas alturas, né? Mas chamou a atenção porque são tocos, né? De árvores, ou seja, muita sujeira, muito que vem da beira do rio sendo trazida por causa dessa cheia. Nós tivemos uma quantidade muito grande de água, a Estael Cias já está aqui no estúdio e em seguida vai atualizar para a gente as informações da chuva pelo Rio Grande do Sul e o que a gente pode esperar para as próximas horas. O importante é que desde o início da semana, o SBT, a Metsul Meteorologia, Estael Cias alertando a todos devido à quantidade de chuva que ia cair e de fato caiu aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente traz outras informações dessa enchente, né, que atinge algumas regiões. Esperamos que não demore muito tempo, né? Muito bem, 11 horas e 49 minutos. Atenção, coloca a sirene aí, porque tem operação da Polícia Civil. Olha as imagens. A Brigada Militar foi à caça de agressores de mulheres desde o início da manhã de hoje. As equipes estão na rua. E toda esta operação não termina agora não, vai até o dia 20 de setembro. Ao vivo, o Guilherme Roquette tem detalhes desta operação, não é mesmo, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia também para a Aline, que está lá na região do Vale dos Sinos, pois por aqui em Porto Alegre, é informação importante sim, justamente porque essa é uma ação que faz parte da estratégia de combate à violência contra a mulher, André. E é algo que não termina hoje, vai se desenrolar até o final do mês de setembro. Por enquanto, a gente ainda tem um número parcial dessas prisões, mas até o momento só a Polícia Civil, porque é preciso dizer que essa operação ela é integrada entre a Polícia Civil e a Brigada Militar. Eu tenho os números aqui que eu recebi há pouco, só da Polícia Civil já foram realizadas 35 prisões de homens agressores aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma grande operação realizada em todo o estado, 380 policiais entre brigadianos e policiais civis, 130 viaturas e mais de 80 mandados de busca e apreensão. 4 armas já foram recolhidas nesse momento e mais de 290 verificações no Disque Denúncia foram efetuadas nessa manhã. Como eu te falei, André, essa ação da Polícia Civil, ela faz parte do plano de enfrentamento da violência contra a mulher e a gente tem inclusive a delegada Geise Lauri Souza, a delegada da mulher aqui de Porto Alegre, também responsável, uma das responsáveis pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, para nos explicar que ação é essa que está se desenrolando aqui no Rio Grande do Sul, André. Vamos ouvi-la. É importante, né, que estejamos fazendo esses movimentos para que a sociedade se engaje como forma importante de denunciar os crimes de violência doméstica, de que todos se engajem, de que em briga de marido e mulher se mete a colher, de que as vítimas denunciem seus agressores, porque estatisticamente se comprova que quando ela procura as autoridades, os primeiros sinais de violência doméstica é menos provável que ela venha se tornar, por exemplo, uma vítima de feminicídio. E foram pelo menos até agora 600 registros de ocorrência, de boletins de ocorrência, né, relacionada à violência doméstica. Lembrando que essa operação começou no dia 20 e vai até o dia 20 de setembro. Né? Então, quer dizer, é uma grande operação, Glauco e Guilherme, principalmente, como disse a delegada Geise Lauri, ela tem como objetivo prender estas pessoas, também tem como objetivo principal, né, como educativa, para que as pessoas, sim, denunciem e que as mulheres se estimulem a buscar ajuda para que a gente não tenha esses números assustadores de mulheres vítimas da violência. Tá aí imagens da operação, imagens de hoje desta operação, Operação Maria da Penha, que vai até o dia 20 de setembro, Guilherme. Exatamente, André, essa imagem que a gente está vendo é de um dos cumprimentos de mandados aqui em Porto Alegre. Que mandados são esses, André? Além dos mandados de prisão, a polícia também fez uma série de outros mandados de busca e apreensão e também para averiguar denúncias que chegaram pelo telefone da Polícia Civil e também para averiguar a questão do distanciamento, daquelas medidas protetivas que as mulheres têm. Porque tem muita gente que acaba passando pelo descumprimento da medida protetiva, em que o agressor se aproxima da casa, se aproxima dessa mulher, sendo que ele não deveria estar por lá.
E é muito importante esse tipo de ação que a polícia realizou hoje, André, e entrar nas casas, porque é justamente dentro do âmbito doméstico em que a gente pode encontrar, por exemplo, armas que estão aí podendo ser utilizadas para ameaçar essas mulheres. Por isso, é muito importante esse tipo de ação realizada hoje, para que se tenha conteúdo probatório para sustentar os inquéritos que vão se desenrolar depois, André. Então é por isso essa quantidade de mandados de busca e apreensão que estão se desenrolando em todo o estado. E vejam só, Guilherme, quem está nos acompanhando, estamos falando nesse momento dessa operação. Enquanto isso, nos chega a informação de mais um crime contra uma mulher, desta vez no Vale dos Sinos. Isto em Ivoti. Foi preso na cidade vizinha, Estância Velha, suspeito de matar a própria mulher na cidade de Ivoti, como eu disse. Ela foi morta a facadas dentro de um carro. E agora o Guilherme tem informações, as imagens da prisão desse homem, né, Guilherme? André, mais um crime bárbaro, a gente não cansa, aliás, a gente cansa sim de falar aqui na televisão, né? Porque mais um crime bárbaro de agressão contra a mulher. Esse homem, ele foi preso quando ele saía de uma área de mata lá na região de Ivoti, na divisa com Estância Velha, por volta das 10h30 da manhã. E os agentes da Guarda Municipal que efetuaram a prisão, ele não efetuou resistência e, inclusive, este homem estava com a faca que confessou ter sido utilizada para matar a mulher momentos antes. É uma barbárie, um absurdo. Não parece que não termina nunca. A gente fica aqui enxugando gelo, assim como a própria polícia tem esse monte de mandados para cumprir. A gente também fica aqui se repetindo porque os casos continuam acontecendo. Esse cidadão, então, ele foi preso em flagrante pela Guarda Municipal e foi conduzido para a delegacia da polícia. Tirando a faca ali, a Guarda Municipal também, André. Isso mesmo, porque essa faca, depois esse cidadão confessou que foi utilizada para a morte da mulher. Até mesmo um drone foi utilizado na busca por esse cidadão, encontrado nessa área de mata lá em Ivoti, quando então testemunhas perceberam que depois do crime, viram ele correndo para esse matagal e a Guarda Municipal foi atrás e prendeu esse homem em flagrante. Muito bem, 11h55, faltando 5 para o meio-dia. Enquanto mostramos aí uma operação da polícia justamente contra a violência, né? A violência contra a mulher, recebemos essa imagem. Repete para a gente sobre este crime que aconteceu no Vale dos Sinos, o momento em que este homem foi preso, inclusive a hora que o policial, o instante que ele retira, né, aqui da cintura, a faca utilizada para agredir a mulher. Esta prisão, conta pra gente quando aconteceu, Guilherme. Aconteceu nessa manhã, André, há poucos, agora são 11h55, essa prisão aconteceu às 10h30 da manhã, questão de 1h30 atrás, em que foi feita essa prisão pela Guarda Municipal lá de Ivoti. Esse homem foi localizado numa área de mata na região. Populares, testemunhas, perceberam quando ele fugiu, se escondeu para essa área de mata, mas não adiantou, porque além dos guardas, também havia até mesmo um drone procurando por esse homem. Ele esfaqueou e matou a mulher, como você disse, André, dentro de um carro lá em Ivoti e foi localizado inclusive com a arma do crime. Pensou que ia sair se dando bem, né? Pensou que ia fugir, que ia se esconder, mas não. Foi sim caçado pela Guarda Municipal lá de Ivoti e não teve chance. Ainda bem que ele se entregou e não ofereceu nenhuma resistência, porque é infelizmente mais um covarde que a gente tem aí preso por ter cometido essa agressão contra uma mulher. Gente, essa prisão aconteceu agora há pouco, tá? Nós recebemos agora há pouco essa imagem desse homem sendo preso. Ele ainda é tratado como suspeito, né? Ele está na delegacia e ali o guarda retirando a faca utilizada nesse crime, Glauco. A polícia trabalha, inclusive, com a declaração que ele mesmo deu que teria utilizado esta faca para cometer o crime. Agora chama atenção, no momento, pouquinho, né? Nós falávamos de uma operação, de uma grande operação que vai durar vários dias, de combate à violência contra a mulher. E logo em seguida, um exemplo na prática do que acontece segunda, terça, quarta, de manhã, de tarde, de noite, em tudo que é parte do país, não é exclusividade do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque isso tem que ser um costume agora. Nós temos que ajudar as mulheres, vizinhos, amigos, parentes, porque o número, inclusive que você já falou, André, aqui no jornal, de mulheres que não denunciam ainda é muito grande. E aí nós temos a prova cabal da covardia de um homem contra a própria esposa, né, André? Não, é uma reação que, de fato, a gente não consegue compreender. Não consegue. Um homem que, por determinada razão, muitas vezes porque a mulher não quer seguir no relacionamento, ou porque ela não obedece às ordens dele, ou algo parecido,
tá? E aí se sente no direito de tirar a vida de alguém, a vida da própria esposa. Mas o que é isso? Sem falar, agora vai ser investigado. Quer dizer, o que aconteceu até chegar esse momento também, né? Claro. A gente não faz ideia. Isso é assustador, gente. Isso é assustador. Por isso, esta operação, como disse a delegada Geise Lauro, tem como objetivo também de educar a sociedade, educar as pessoas, orientar as pessoas. Quantas e quantas vezes nós já falamos aqui, pelo amor de Deus, atenção, homens, atenção, por favor, vamos buscar uma orientação, uma ajuda psíquica, emocional. Para quê? Para que estragar a vida de uma pessoa, matar a vida de uma família? E aí segue, não sei se tem filhos ou não tem, mas por aí vai. Então, pelo amor de Deus, chega disso que nós estamos vivendo. Sabemos que é um momento de pandemia e nesse momento de pandemia a situação ela fica ainda mais grave porque muitas pessoas ainda estão dentro de casa, ainda muitas mulheres, né, estão sendo trancadas dentro de casa por causa da pandemia, todo mundo está com os nervos à flor da pele. Então, pelo amor de Deus, um pedido que a gente faz, isso não é feio. A partir do momento que o casal enfrenta dificuldades, por favor, o mínimo que tem que se fazer, Glauco, Guilherme, é buscar uma ajuda, uma orientação. E isto diversas instituições, o próprio Ministério Público faz, Glauco. Não, a questão do Rio Grande do Sul, que a polícia já falou, é um estado machista, sim senhor. Mas vejam, macho que é macho procura ajuda, não vai matar outro. Não, isso é covardia. Macho que é macho procura ajuda, André. É uma coisa assim que... André, foram mais de 200... Diga, Guilherme. André, foram mais de 200 investigações e apurações, inclusive do cumprimento de medidas protetivas e também de denúncias que chegaram aqui para a Polícia Civil pela possibilidade, né, de haver uma violência contra a mulher. E muitas delas investigadas e acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, que também fez parte e está fazendo parte dessa operação que acontece em todo o estado. A gente tem inclusive uma entrevista com a Major Karine, que é a responsável pela Patrulha Maria da Penha, e a gente vai ouvir agora o que ela nos diz. O foco do comando da Brigada Militar é a qualificação do atendimento do 190, porque quando as mulheres ligam, elas precisam ser bem orientadas em quais os recursos do Estado que ela tem à sua disposição, quais são os seus direitos, a questão da solicitação das medidas protetivas de urgência, para que elas saibam que as mulheres que têm esse recurso têm um aparato maior do Estado. Então a Brigada Militar investiu nesse mês na qualificação de mais de 450 policiais militares. As formações estarão sendo concluídas agora no dia 27 de agosto, com a intenção de intensificar ainda mais as nossas ações, tanto preventivas como repressivas. Muito bem, 12:01 agora, coloca aí a sirene. É a operação que está nas ruas e que vai até o dia 20 de setembro. Operação que está nas ruas para prender homens que são agressores das suas próprias mulheres ou ex-mulheres. A própria delegacia disse, a própria delegada disse, esta operação também tem como objetivo, além de prender, colocar atrás das grades, e olha que a polícia entra e não pede licença, a polícia entra e vai em cima mesmo, retirar esses homens, esses agressores, esses covardes, tirar da sociedade, botar atrás das grades, mas principalmente orientar, educar as pessoas, a comunidade, a não permitir que continue sendo praticada violência contra as mulheres. Glauco. Eu quero dar um testemunho aqui, André, de 1998. Eu morava em outra cidade, em outro estado, há bastante tempo, 98, e nós testemunhávamos, na minha região onde eu morava, todos os dias uma mulher apanhando. E foram feitas denúncias para a Polícia Militar, na época, que disse o seguinte, olha, é uma questão religiosa, cultural deles, que eram realmente de outra religião, eram oriundos de outro país, inclusive, e a gente não vai se meter. Só que isso mudou. Nós estamos falando aqui de 98, nós estamos em 2021, as regras, as leis são brasileiras. Não tem mais essa história. Tá aí, ó, o exemplo. Não adianta ficar em casa, preso dentro de uma porta que é reforçada. Não,
A polícia vai lá e abre e vai pegar, sim, senhor. E atinge todos os níveis, né? É incrível. Essa é um tipo de violência que atinge todos os níveis sociais. Eu recebo uma informação aqui que em julho de 2020, apesar que é um número que a gente duvida muito, porque muitos casos não chegaram até os ouvidos da polícia, mas tinha uma redução do número de casos de violência contra as mulheres em 2020. Só que do ano passado para cá houve um aumento, até esse momento, de 350%. Tá? Então é um número que preocupa muito, principalmente quando a gente vê no dia que está acontecendo essa operação, essas imagens que aparecem aqui, ó. Estas imagens na sua tela deste homem que foi preso agora de manhã, suspeito de ter tirado a vida da própria mulher. E isto aconteceu no Vale dos Sinos agora de manhã e o Guilherme tem detalhes sobre este caso aí, né, Guilherme? André, é suspeito porque nós precisamos obedecer aqui no SBT, assim como em toda a imprensa, a lei e dizer exatamente qual é a parte do processo em que a gente está. Por que ele é suspeito? Porque ainda que ele tenha confessado que usou a faca a qual ele estava portando para matar a mulher, ainda não há um indiciamento e ainda também não há um processo. Então, por isso a gente tem que utilizar esse tipo de terminologia, esse tipo de expressão. Mas sim, ele teria confessado então para a Guarda Municipal que utilizou a faca que estava portando para matar a mulher momentos antes. É um absurdo isso que aconteceu lá em Ivoti, aqui na região do Vale dos Sinos. Esse cidadão, felizmente, ele acabou então preso e agora ele vai ter que responder por este absurdo que ele cometeu. A prisão foi agora há pouco, às 10h30 da manhã, em uma área de mata lá de Ivoti. Ele foi localizado pela Guarda Municipal da cidade, não ofereceu resistência e estava, inclusive, portando aqui, ó, na parte de trás ali do corpo, a faca que ele utilizou para matar a mulher horas antes. É um absurdo, ele sequer se deu ao trabalho de se ver livre da prova do crime. André, só para terminar o assunto, agora em relação a isso que falou o Guilherme, terminologia, o que é certo, o que não é, a gente está totalmente dentro daquilo que é a realidade. Ontem um telespectador me chamou a atenção, olha, desacato e resistência tem diferença. Desacato é quando você agride verbalmente, humilha alguém, algum servidor público, pode ser o policial, enfim. E resistência é quando você resiste a uma ordem. Bom, então tá, feito o registro. Agora, nesse caso aí, se as pessoas perguntarem, ele estava sob efeito de drogas, de bebida, de remédio, enfim, não interessa. É um crime contra a vida, é um crime contra a própria esposa e assim tem que ser apurado, né, André? Muito bem, trazemos à medida que a gente tiver novas informações a respeito deste caso, mais um caso de feminicídio que está sendo investigado. Homem que foi preso agora há pouco aí no Vale dos Sinos. Lembrando que hoje está ocorrendo uma grande operação da Polícia Civil em diversos municípios aqui do estado, justamente contra esses homens aí que são agressores de mulheres. Operação que vai até o dia 20 de setembro. Muito bem, 12:05 agora e atenção, coloca a sirene aí. Olha as imagens deste assalto, né, que terminou com tiroteio. Isto foi em Santa Maria, região central do estado. O Glauco tem os detalhes pra gente, Glauco. Isso foi num estabelecimento comercial na periferia da cidade. Você vê que os homens chegaram armados e anunciaram o assalto, só que num descuido, o proprietário desse estabelecimento pegou o revólver que ele tinha e disparou. Essas duas pessoas foram atingidas, inclusive tem um adolescente que foi encaminhado para o hospital. Virou realmente um bang-bang, como você falou, tá? Os dois que foram atingidos caíram no chão, mas um deles ainda conseguiu atirar. Inclusive teria acertado o proprietário deste estabelecimento aí, que, no entanto, está sob observação, mas não em estado grave. O que seria também um motorista deste bando aí, ou pelo menos deste grupo criminoso, também foi localizado pela polícia e com ele foi apreendido revólver, simulacro, além, é claro, das armas que eles tinham aí. Dá para ver que eles estavam anunciando este assalto aí. Lembrando que isso aconteceu em Santa Maria, bairro Juscelino Kubitschek, fica na periferia da cidade. Agora, a rapidez com que agiu esse proprietário, ele assumiu também o risco, né, André? Mas sabe-se lá qual é a situação dele, está cansado de ser assaltado, enfim, aproveitou um descuido e atirou contra esses criminosos, André. Aqui, ó, começa aqui, ó. Eu até achei que esse aqui estivesse colocando a arma, mas não, isso aqui é vítima, tá comprando, e aí chegam os dois, um inclusive com roupas de motoboy, né? Com roupa de motoboy, né? Aí, imediatamente, o parceiro dele tira a arma. E aí tudo acontece muito rápido. Alguém veio até auxiliar ele, que está aqui, ó, o proprietário aqui, que atirou.
Ó, ele colocando no balcão, um cliente colocando no balcão, e aí chegam, né, os dois, olha aí, ó, os dois chegam, então os dois aqui, ó, aqui é a imagem dos dois. E rapidamente ele reage. Agora, eu não vi de onde que ele tirou a arma. Onde é que esse proprietário estava? Eu não sei se estava na cintura. Vamos tentar não sei identificar. Se dá pra enxergar, né? Estava no balcão? No balcão? Ó, vamos dar uma olhadinha. Me chamou a atenção isso, que ele foi muito rápido. Olha ali, ó. Tá, ele pega ali, tá fazendo o atendimento. Aí, quando chegam os dois, ó, ele coloca... Ah, eu acho que tá na cintura. Eu acho que tava na cintura. Tá no corpo, né? É, eu acho que tá na cintura. É, pra ter sido rápido assim, ó, ia ser muita coincidência de ele ter parado justamente no balcão onde estava a arma. Mas não, ele tirou da cintura. Veja que ponto que chega, hein? Veja o ponto que nós chegamos. Aí eu né? te pergunto, André, qual é o comerciante que vai andar com uma arma assim se ele só pode ter sido vítima outras vezes, né? Ah, possivelmente. E assumindo um risco, inclusive, sabe-se lá se ele tem registro, a gente não tem essa informação ainda. Qual foi o horário, hein? A gente consegue identificar o horário que foi? Porque a gente vê a data ali, que foi ontem. Isso aconteceu ontem em Santa Maria. Se possível, para a gente entender o horário, só para ter uma noção, porque o que tem de ataques como esse a todo tipo de estabelecimento comercial, né, nos últimos tempos aí, impressionante, impressionante. Tá aí mais uma vez, ali o proprietário atendendo e quando de repente anunciam um assalto, chegam os dois, 7h25 da noite, né, era cedo, e aí ele tira o revólver da cintura e começa o tiroteio. O que foi atingido, o assaltante, ele vai se arrastando, né? Não sei se ali ele já tinha levado o primeiro tiro, já tinha recebido o primeiro tiro e me parece que é ele que revidou e acertou. Qual é o estado de saúde desse homem, o proprietário desse estabelecimento aí? Não, o proprietário passa bem, tá? Um dos assaltantes, o maior de idade, ele está no hospital universitário, em observação, o quadro é relativamente grave. E o outro, um adolescente, não. Esse também foi atingido, mas não corre risco de morte. Imediatamente, os dois foram atingidos. Mas o outro não disfarçou, aquele de azul, hein? No início, tu vê que os dois caem e, de repente, o de azul vai se rastejando. Viu? Quer ver, ó? Olha aí, ó. Aquele ali que está comprando, o proprietário ali atendendo, aí chegam os dois anunciando o assalto. Quando então, ó, mão na cintura, aquele de preto bem na esquerda, atira, os dois caem imediatamente, olha, ó, caiu. E aí, de repente, ó, sai correndo. Tenta sair. Ele tenta sair, talvez depois que tenha sido alvejado, né? E eu acho que foi aquele que atirou de volta, né? Parece que sim, porque o outro, me parece que o da esquerda ali, o mais à frente, ele rapidamente caiu, tombou mesmo, porque... É estado mais grave, talvez. Esse talvez esteja em estado mais grave. Foi muito rápido, hein? E foi no momento que ele pegava a mochila, tá vendo ali, ó, André? Momento de desatenção e o proprietário disparou. Mas aquele ali não foi naquela hora que ele recebeu o tiro, não. Ele cai no chão, meio que disfarça e tenta ir se rastejando em direção à saída. Aí depois segue, então, a sequência de tiros. Agora, percebam que isso no meio das pessoas, né? Um assalto, né? Armado. Não, e também, outra coisa, André, conforme a própria polícia, esses mesmos criminosos já tinham assaltado momentos antes. Quer dizer, eles estavam fazendo uma limpa pela região ali. Já tinha assaltado, Já tinham assaltado. Outro estabelecimento, a gente não tem informação o que seria, se é um supermercado, enfim. Agora, olhando essa imagem, tá, a gente sabe que tinha um adolescente, é isso? Isso. Tá, um adolescente e me parece que o adolescente seria esse mais da frente, que é o que teria levado o tiro, me parece, né? Aqui só olhando assim, não dá para ter certeza. Pelo porte, talvez, o porte físico. O menor é o que está de mochila. Que é esse da frente, mas não é ele que está em estado grave, né? E o estado grave é o outro, é isso? É o outro. Aqui chamou a atenção porque ele logo caiu, logo tombou. Né? Ali, ó. Então esse aqui, o de mochila, é o menor de idade. Imediatamente ele cai e eu até achei que ele que fosse o que estivesse... Estava em estado grave. Em estado grave, mas não, ele não é tão grave. O estado grave é o outro que me parece que fingiu que tinha caído e aí depois tentou fugir e recebeu outro disparo. Isso aconteceu em Santa Maria, região central do estado. Muito bem, meio-dia e 12 minutos, 14 graus é a temperatura. Atenção, coloca a sirene aí. Olha esta perseguição. Uma perseguição policial. Resultado dessa perseguição, a apreensão de quase 200 quilos de maconha. Tá aí, perseguição que aconteceu no norte do estado, pelo que eu entendi, na BR-386, Glauco. É com o Guilherme Roquete, né? Mas tudo bem, o Glauco também já sabe um pouquinho deste caso aí. Não, me chamou a atenção a perseguição. Vai lá, Gui.
Pois é, porque esse caso aí, André, realmente também me chamou a atenção, assim como a ti, Glauco. A imagem mostra a viatura da Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade perseguindo esse Astra Prata pela BR-386 lá na região de Iraí. É muito alta velocidade que esses cidadãos aí desenvolvem. O que aconteceu por lá, André? A Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada para os ocupantes desse Astra, mas eles não obedeceram. Saíram em alta velocidade e a gente pode perceber, inclusive, que eles tentam forçar a ultrapassagem dos outros carros para poderem se safar da polícia. Mas aí, no final das contas, não dá certo. A Polícia Rodoviária conseguiu abordar esse carro e descobriu, André, que o porta-malas estava lotado. Dentro desse carro tinham vários tabletes de droga. Eram 194 quilos de maconha que estavam dentro desse carro. Quase 200 quilos de maconha que estavam sendo transportados na BR-386 lá em Iraí. Um criminoso, então, estava dentro desse veículo, ele acabou sendo preso em flagrante. É um homem de 30 anos, jovem até, inclusive, morador de Cascavel, e ele disse que estava levando essa droga, então, até a região de Frederico Westphalen. Ele, é óbvio, foi preso em flagrante lá no local e acabou, então, encaminhado para a Polícia Civil. Mas é impressionante essa imagem que a gente vê, porque a perseguição ela é em alta velocidade e ele força a ultrapassagem várias vezes para tentar se safar da polícia. Foi na BR-386, Iraí, ali já na divisa com Santa Catarina. De Iraí a Frederico Westphalen é aí cerca de 50, 60 quilômetros. E foi o momento, então, que a Polícia Rodoviária Federal, e provavelmente é a Polícia Rodoviária ali fica ali um pouquinho antes... Fica um pouquinho antes ali de... Não, sim, eu sei, ali Iraí fica na divisa com Santa Catarina, tem o Rio Uruguai ali, mas possivelmente a polícia, a gente sempre mostra aqui, eu não sei se chega de Sarandi ou se tem uma mais próxima ali, a Seberi, onde tem um posto da Polícia Rodoviária, e aí vejam só a rápida agilidade, não sei se receberam, Glauco e Guilherme, alguma informação, mas uma quantidade muito grande, 200 quilos de maconha que iam ser distribuídos na região de Frederico Westphalen. Agora, o que me chama a atenção, tá vendo ali a faixa contínua, né? Eles tentando a todo momento ultrapassar. Olha o movimento contrário, caminhão vindo, poderia ter terminado isso aí numa e eu vou te dizer, um pouquinho mais adiante desse local, a BR-386, esse trecho de Frederico Westphalen, vocês não têm noção do que é a BR-386. Vale a pena uma hora a gente mostrar, porque parece de tudo menos uma estrada. As péssimas condições da rodovia naquele trecho, porque passa muito caminhão. Caminhão, né? Muito caminhão. Olha, a estrada, e ainda assim chega a ter ondas assim de asfalto de tantos caminhões passarem. Ainda que nesse trecho... parece que não está tão ruim porque já está ali na divisa. Mas quando chega na região de Frederico, meu Deus do céu, impossível deles conseguirem dirigir nessa velocidade, seria impossível. Mas aí a polícia conseguiu pegá-los antes, né, de irem mais adiante. Glauco. E a perícia que tem que ter a polícia, né, Gui? A perícia que eles têm que conduzir o carro também para eles também não ajudarem a causar ali um acidente, né, Guilherme? É uma rodovia. Porque, Glauco, tu disse bem, me chamou muita atenção a questão de ser uma faixa contínua, tá vindo carro no sentido contrário e eles mesmo assim, a bordo desse Astra, eles tentam forçar a ultrapassagem várias vezes. Imagina, a gente podia ter tido um acidente e ainda bem também que a polícia tem esta perícia para poder conduzir o carro em alta velocidade e fazer a abordagem sem que haja, por exemplo, problema para as outras pessoas que estão passando aí, né, André e Glauco? Meio-dia, 16 minutos, coloca a sirene, estamos aí na carona, uma perseguição que aconteceu em Iraí, no norte do estado, na divisa com Santa Catarina, mais uma operação da Polícia Rodoviária Federal, mais uma perseguição e o resultado não podia ser diferente, né? Por que não obedeceram, né, a ordem de parar? Estava aí o carro com quase 200 quilos de drogas. Quem estava dentro, de onde é que vinha, para onde ia, hein, Glauco? Guilherme? Não, o que o Guilherme informou, ele era de Cascavel. Agora, me chama a atenção também, porque pode ser o corredor, né, que eles usam ali. A gente está cansado de mostrar, né, Guilherme? Por essa rodovia, por outras, inclusive, sim, mas que vem lá do norte do estado, pode ser a rota justamente para trazer droga para vários municípios aqui do Rio Grande do Sul, né? Tem posto da polícia em Iraí e também tem posto da Polícia Rodoviária Federal em Seberi. Inclusive mostramos, e depois um outro posto ali em
Sarandi, tá? Então tem Iraí, Seberi, Sarandi, nomes todos indígenas, né? Todos, eu estou falando nessa ordem, né? Descendo lá de Santa Catarina. Tem Iraí, logo cerca de 70 quilômetros tem ali o posto de Seberi e mais adiante o posto de Sarandi, que são cidades que nós mostramos muitas vezes aqui das operações que fazem na BR-386, principalmente dessas operações que a Polícia Rodoviária faz nesses locais. Afinal de contas, como disse o Guilherme e o Glauco, são locais que são corredores. São corredores para a entrada de drogas no Rio Grande do Sul, Guilherme. Exatamente, André. A gente vê muita droga também aqui na região metropolitana, perto de Montenegro, Lajeado, nesse trecho aqui. Mas além dela vir para cá, ela também vai para essas outras regiões. E a BR-386, que é chamada a Estrada da Produção, ela também serve como um corredor para o tráfico de drogas. É a Estrada da Apreensão tem também, né? outras estradas ainda. É a Estrada da Apreensão também. Exatamente, né? É a Estrada da Apreensão. Mas tem uma outra estrada, André, que virou também a Estrada da Apreensão. A BR-116 aqui em Sapucaia do Sul. Inclusive uma droga até de marca, o André. Era a droga do Tio Patinhas. Não. A maconha do Tio Patinhas foi apreendida pelo DENARC aqui na região metropolitana na noite aí dessa quarta-feira. O que aconteceu, André, nessa situação aí? A Polícia Civil, o DENARC, né, o Departamento de Investigações do Narcotráfico, já tinha informações de que um Fiat Uno estaria transportando drogas ali na região de Sapucaia do Sul pela BR-116, outra rodovia que também é a Estrada da Apreensão. E aí, esse veículo ele foi monitorado, foi avistado pelos agentes que estavam de campana, passou então pela viatura da Polícia Civil e a viatura correu atrás e conseguiu abordar esse carro no meio da estrada. Dentro desse veículo estava toda essa quantidade de drogas que a gente vê aí, praticamente um paredão de drogas. E era uma maconha, André, inclusive certificada, porque tinha um símbolo aí de uma maconha com uma bandeira do Brasil e também um símbolo do Tio Patinhas, ou seja, comprovação de origem de que era uma maconha filé essa aí, André. Maconha filé, essa é nova. A gente, quando mostra algumas apreensões, elas têm o chamado selo de qualidade. Nesse caso, Tio Patinhas, o que significava isso, a gente não sabe. Mas diversas vezes mostramos aqui, né, Glauco e Guilherme, a droga com um selo. E este chamado selo de qualidade ou selo de identificação chama a atenção por isso. Quer dizer, não é qualquer uma. Se ela tem essa marca, se ela tem este selo, algo quer dizer a respeito, Glauco. E o Guilherme, eu acho que falou o seguinte, que tinha informação, né, Gui, de que um carro estaria com... Aí entra aquela questão também da inteligência, não é? É muito importante, é fundamental, porque é muito movimento, é muito trânsito, a polícia não tem como fazer tudo. O comentário aqui... Eles já vão pontualmente, né? O Léo lembrou aqui no estúdio que também tem um símbolo do Tio Patinhas, mas não sei se tem alguma relação ou não, na penitenciária aqui de Charqueadas, né? Colocaram um símbolo do Tio Patinhas ali, mas não sei se tem alguma relação ou não, mas tem um símbolo. Colocado por quem será? Por quem? Pato Donald deve ter colocado. Como é que é? Pode ser pelo Pato Donald ou pelo Leopoldo, motorista do Tio Patinhas, né? Que queria a gente brinca, mas olha... André, mas tem mais uma coisa nessa história aí. Na penitenciária, pode isso? Pois é, isso que eu queria entender. Eu não sei quem pintou, porque o preso não vai ter pintado, né? O preso não vai ter pintado. A gente tá investigando. A gente está investigando isso, em seguida a gente fala mais. Mas diga aí, Guilherme. Mas, André, deixa eu só te dizer mais uns detalhes aí dessa ocorrência que ainda é bem curioso. Os dois presos, nesse caso, eles já estavam presos, porque o motorista desse Uno, ele era um apenado do regime semiaberto, que deveria estar apenas indo para o trabalho, para a prisão, para o trabalho e vice-versa. E na carona, o comparsa dele tava, sabe com o quê, ó? Abre aí um pouquinho, Júlio, a imagem. Tava com uma tornozeleira, eu vou tentar me equilibrar aqui, ó. Tava com uma tornozeleira eletrônica. Que susto, eu também. Vou mostrar no meu pé, não tem tornozeleira aqui, tá? Mas ele estava com uma tornozeleira eletrônica
embrulhada com papel alumínio, justamente para tentar dificultar o sinal. Por que eles fazem isso? Porque segundo, né, todo mundo já sabe disso, então não é nenhum problema a gente falar aqui. Segundo eles acham que diminui o sinal. Isso até já comprovaram que nem adianta muito, a tornozeleira continua emitindo sinal igual embrulhar com papel alumínio. Mas para tentar dificultar o envio do sinal, esse cidadão embrulhou a tornozeleira no papel alumínio. Ou seja, eram 2 presos que agora foram presos de novo. E tem outro detalhe, né? Estava na estrada, eles estavam na 116. Olha, nem precisa do alumínio, porque tem sinal de internet nas estradas. Tem mais esse problema. E é uma reclamação de todos. Seja estrada com pedágio ou não, para se conseguir sinal nas rodovias do Rio Grande do Sul é impressionante. O que adianta colocar o telefone, né? Às vezes o telefone da concessionária, tá, mas tem linha para ligar? Não tem sinal, não tem sinal de internet. Bom, mas aí a gente já entra, né, num outro problema. Tá aí, portanto, mais esta apreensão de drogas que aconteceu nessa segunda aí que a gente mostrou aqui na região metropolitana. A outra apreensão de 200 quilos de maconha foi lá no norte do estado, pertinho de Iraí. 12h, 23 minutos, atenção, imagens do acidente. Um caminhão carregado com tomates tombou numa estrada em Flores da Cunha, na Serra. Olha aí a imagem, Glauco. Não, e a imagem do caminhão tombando, inclusive, olha aí, ó. Que coisa curiosa. Já vamos contar o que tinha nesse caminhão, tá? Esse acidente... Eu já contei. Desculpa. Eu já contei. Então tá. Eu já estraguei a surpresa. Era surpresa, agora todo mundo sabe que a cobertura é de tomate, então. Tá bom. Conforme a Brigada Militar, André, o veículo com placas de Santa Catarina seguia pela estrada no sentido Antônio Prado, Flores da Cunha, quando sofreu uma pane mecânica. Nossa. O motorista disse aos policiais que após o problema o caminhão começou a descer a lomba. Não teve mais controle sobre o veículo, perdeu o controle da direção e acabou tombando, que foi justamente esse momento que a gente está vendo aí. Parte da carga de tomates ficou espalhada sobre a rodovia. O condutor estava sozinho, não ficou ferido. O problema maior que teve realmente foi a estrada bloqueada e por um bom tempo, além, é claro, da mercadoria que se perdeu ali. Olha aí o flagrante, gente. Meio-dia 25, olha o flagrante. O caminhão perdeu aí o freio, deu problema mecânico, né? Problema mecânico. O que é, né? E aí talvez ele tenha... Ali era uma descida, né? Tem uma descida. E aí ele ficou numa... Pois é, mas chama a atenção, né? Que me parece que não era tão acentuado para ele virar assim, né? É que talvez... É que a carga, eu acho que... Não, e tem outro detalhe. Talvez já com esse problema mecânico, ele pode ter dado algumas freadas e essa carga ter se deslocado. Exatamente. E aí, quando vai a carga para o lado, meu amigo... Não segura mais, né? Aí não segura mais. E pelo que dá para ver, estava carregadinho realmente. Muito tomate se perdeu. E aí, o que fazer numa hora? Pensa a situação, gente, para recolher esse tomate. Porque tu vai com uma retroescavadeira, dane-se... Imagina o que vira um extrato, né? Ou vai pegar um por um para salvar, imagina a quantidade que está abarrotado de tomates esse caminhão. Mas o motorista ficou bem, né? Ficou bem, tomara que tenha seguro. Essa informação a gente não tem. Mas olha só, que flagrante, hein? Que flagrante desta imagem deste caminhão tombando. Isso aconteceu em Flores da Cunha, na Serra. 12h, 26 minutos. Muita gente olhando agora e perguntando pra gente o que é isso. A gente explica. Isso é um flagrante de um caminhão tombando sozinho, solito nomás, Glauco. Um caminhão carregado de tomates. Conforme o motorista, ele teve problema mecânico, uma pane mecânica. Este veículo acabou vindo de ré numa lomba. Ele não conseguiu ter o controle deste caminhão. O motorista nada sofreu, caminhão com placas de Santa Catarina, e aí isso aconteceu na direção de Antônio Prado, de Flores da Cunha, Antônio Prado, e ficou durante boa parte da manhã o caminhão sobre a pista. Olha o detalhe, preste atenção, olha a carga aqui no cantinho, olha a carga agora, que ela começa a descer, ó. Consegue fechar aqui pra gente? A carga começa a rolar, os tomates vão rolando, olha aí. Isso aí é um acidente na Serra. Um acidente na Serra, caminhão carregado com tomates, lá em Flores da Cunha. Vamos tentar mostrar aqui na imagem, talvez tenha um pouco de dificuldade. Olha aqui, ó. Aí agora começa o tomate ó, aqui, ó. Olha aqui, bem pelo canto aqui, ó, tá vendo? Vai ficando vermelha a estrada aqui, ó.
Vai ficando vermelha a estrada desta carga de tomates. O caminhão que virou teve um problema mecânico, ainda bem que... Ó, tá vendo? A quantidade de tomates que vai descendo lomba abaixo. Olha aqui, ó. A gente consegue mostrar bem no cantinho, né? Já a carga começando, ó. Começando a descer aqui, ó. Desce, porque é uma subida. Querendo ou não, é uma subida. Tá vendo, Glauco? Aham, aqui, ó. Vi. Aqui, ó. Tá aqui. Conseguiram identificar? Conseguiram? Tá aí. Muito bem. Mas que bom que o motorista, né? Tá bem. Nada de grave. Menos mal. Em seguida, atenção, gente. Em seguida, as informações. Estael Cias, a manchete do tempo. Estael Cias. Mais chuva ainda hoje? Hã? Como? Não vai chover hoje? Vai diminuir a chuva. E tem frio ou calor, Estael? Ai. Daqui a pouco a Estael vai dizer. Vai falar sobre a previsão do tempo. Mas olha, muitos problemas por causa da quantidade de chuva que caiu em pouco tempo, como alertou a Estael Cias no início da semana aqui no SBT. Então daqui a pouco a gente vai trazer detalhes. Muitos moradores do Vale dos Sinos foram retirados das casas. Alguma outra cidade com problemas assim de inundação, Estael? Em Igrejinha caiu uma residência, né? Na verdade, é uma residência histórica. Ninguém estava, né, dentro. Mas ruiu, fica no centro da cidade, um prédio histórico do ano de 1920, um prédio que maior parte desmoronou na noite de ontem, bem no centro de Igrejinha, que fica no Vale do Paranhana. Mais alguma cheia na zona sul do estado, Camaquã, aquela região ali, né? Canguçu, Pelotas, também enfrentando problemas com as inundações, mas daqui a pouco a gente traz outras informações a respeito da chuva, se continua ou não e se vem frio ou calor nos próximos dias. Em seguida, a Estael Cias. 12h, 29 minutos, um recado importante da operadora TIM. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? A operadora TIM está com uma novidade. É isso mesmo. Coloca o som aí, DJ. Vai lá, Douglas. A música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer ou grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet. Sem interromper a música, ó. Interrompe aí, ó. Ai, que sem graça, não é verdade? Então imagine, põe de volta a música. Você poder ouvir a sua música sem que ela pare no meio do caminho, né? Sem anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito da internet. Vai ficar aí parado? Não. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Muito bem, atenção, olha só. Atenção, hora certinha, 12h e 30 minutos, agora 14 graus a temperatura. A gente volta a falar sobre o caso. Atenção, uma mulher que foi morta a facadas pelo namorado no Vale dos Sinos. O Guilherme Roquete traz outros detalhes pra gente. Prisão que aconteceu agora há pouco. Né, Guilherme? Exatamente, André. Essa prisão ela aconteceu por volta das 10h30 da manhã, ou seja, aí há cerca de 2 horas atrás. O que aconteceu por lá? Depois de cometer esse crime, esse cidadão resolveu se embrenhar no mato, achando que ia se dar bem, achando que ia fugir. Mas não. Testemunhas, inclusive, perceberam um momento em que ele correu para esse matagal e, inclusive, acionaram tanto a Brigada Militar quanto a Guarda Municipal. Juntamente com um drone, inclusive, que foi utilizado para tentar localizar esse cidadão aí que estava, então, já numa condição, depois de ter assassinado a mulher, tentando fugir, tentando se esconder. Ele foi localizado nesse matagal aí lá de Ivoti pela Guarda Municipal lá da cidade. Quando os policiais o encontraram, ele estava inclusive portando a arma do crime, uma faca, e confessou aos guardas que inclusive aquela era a arma que ele teria usado para momentos antes
ter assassinado a mulher lá na cidade. E isso aconteceu exatamente no dia em que a gente tem uma grande operação da Polícia Civil e da Brigada Militar para combater os casos de violência contra a mulher. A gente ainda está atualizando as informações, mas só nessa operação e só realizadas pela Polícia Civil, porque ainda tem os dados da Brigada Militar para serem computados, foram 35 prisões realizadas hoje pela Polícia Civil. Ainda tem as que foram feitas pela Brigada Militar. Pois bem, em pleno dia de combate à violência contra a mulher, com essa operação, a gente ainda tem essa situação. Uma mulher morta lá em Ivoti pelo ex-namorado. Dentro do carro, essa vítima foi morta a facadas e depois este homem tentou fugir, se escondeu no matagal e foi então localizado pela Guarda Municipal lá da cidade, com auxílio inclusive de um drone. E na cintura, o que ele tinha, André? Uma faca, a mesma que ele utilizou para matar a mulher lá em Ivoti. Muito bem, tá aí a imagem. Repetido, isso foi agora há pouco, agora de manhã, a prisão deste homem. Ele vai ser investigado, certamente, vai ser encaminhado para a delegacia de polícia. Ele me chamou a atenção, vocês leram ali a quantidade de facadas? Homem mata a companheira com mais de 30 facadas. Pois é, mas ele está saindo aí de dentro do mato como quem está indo comprar pão, né? Levanta a blusa já... Olha o momento, gente, que a polícia, eu acho que é a Guarda Municipal lá de Estância Velha, né, que se aproxima, porque a prisão foi em Estância Velha. Estância Velha e Ivoti são municípios, um do ladinho do outro, tá? Principalmente a área rural, um do lado do outro. E ali, o momento que o policial manda ele levantar o blusão e atrás a faca e o policial vai ali e retira, né? E retira aí, ó. O momento que ele retira a faca. Ele retira a faca. Lembrando que nós estamos em meio a uma operação que vai até o dia 20 de setembro, né, de combate, de prisão, de diversas denúncias e de investigações que estão acontecendo devido ao aumento no número de casos. Isso é evidente, a própria polícia, os números mostram isso, o aumento do ano passado para cá, do número de casos envolvendo agressões a mulheres. Daí a operação que aconteceu hoje e ainda acontece, como eu disse, vai até o dia 20 de setembro, em diversas cidades da região metropolitana, com diversas prisões, inclusive, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André. A gente teve, pelo menos por parte da Polícia Civil, até agora 35 prisões realizadas. Ainda falta computar os dados da Brigada Militar. Eu até posso ver aqui no meu telefone daqui a pouquinho se já não chegou alguma atualização desse caso. Mas pelo menos a informação é essa aí. Também foram mandados de busca e apreensão, inclusive também mandados em que os policiais foram até as casas para verificar o cumprimento de medidas protetivas. Tudo isso mas realizado são mais de 30, então, né? em todo o Rio Grande do Sul. Eu acho que são mais de 30. São mais de 30. Aí são cerca de 200 mandados de busca e apreensão e outros tantos de verificação de cumprimento de medida protetiva. Porque esses mandados de busca e apreensão, André, realizados, que inclusive a gente acompanhou essa manhã, um deles aqui em Porto Alegre, é para verificar se dentro dessas casas, por exemplo, não tem uma arma que pode, inclusive, ser utilizada em um possível feminicídio. Então, esse caráter da operação, ele é muito mais preventivo no sentido de evitar que os casos aconteçam, porque já há um registro prévio de violência contra a mulher, são 290 denúncias para o telefone aqui da Delegacia da Mulher recebidas e apuradas pela Polícia Civil, inclusive, justamente que deram origem a esses inquéritos e a localização, né, o cumprimento desses mandados na data de hoje. O que acontece? A polícia, então, vai até as residências para verificar se os agressores estão no local, se não tem, por exemplo, alguma arma, alguma coisa que pode, inclusive, gerar um feminicídio. A ideia da polícia nesse caso, André, é trabalhar antes e se antecipar a possíveis casos que podem ocorrer. Isso é muito importante para evitar que o número de mortes aumente. Bom, para quem está acompanhando essa imagem, tá? A imagem é de uma operação que está acontecendo. Essa frase que você está vendo se refere ao homem que foi preso hoje de manhã. Hoje de manhã a gente vai mostrar aí a imagem. Ele foi preso acusado de ter matado a própria mulher com 30 facadas. Isso em Ivoti, no Vale dos Sinos. Ele foi preso em Estância Velha e está sendo investigado a partir de agora. Bom, operação essa, repito, Operação Maria da Penha vai até o dia 20 de setembro. 12h e 36 minutos agora. Já está chegando com a gente a meteorologista Estael Cias. Olá, Estael. E eu chamo aqui a Aline Schneider, que está em São Leopoldo nesse momento. Cadê a Aline Schneider? Está aí bem no centro de São Leopoldo, atrás da ponte 25 de julho.
né? E a Aline vai falar um pouquinho a respeito da cheia. Estael Cias, muito bem alertado por ti no início da semana. Um volume muito grande em pouco tempo. O resultado tem sido esse até agora. De diversas famílias, no caso de São Leopoldo, que precisaram ser retiradas, né, Estael? De fato, André, nós tivemos aí uma frente fria que chegou intensa após um período de muito calor. E aí, quando a gente fala calor, não é só no Rio Grande do Sul, porque a atmosfera ela é ampla e tudo o que acontece acaba interferindo. Tivemos, inclusive, calor recorde lá no Paraná. Então, esse ar quente com a frente fria trouxe esses grandes acumulados de precipitação, em média 120 a 150 milímetros, e por isso essa subida rápida ali no Rio dos Sinos, na região do Vale dos Sinos. E lembrando que o Rio dos Sinos, né, Aline Schneider, ele recebe água de diversos rios, arroios, águas que vêm do norte. Serra, do Paranhana, tudo contribui para e depois desaguam aqui no Guaíba. Mas a gente percebe, Aline Schneider, aí em São Leopoldo agora, uma movimentação da água do rio. Está muito mexido, né, Aline? E a nebulosidade é muito grande, começa a chuviscar nesse momento. Estael, também um prazer poder falar contigo na tarde de hoje. 1,80 m, segundo a Defesa Civil, foi o que o nível do Rio dos Sinos subiu desde terça-feira. Está 3,30 m, quando o normal é 2,30 m. Hoje de manhã, como a chuva havia cessado, teve o pessoal aqui ficou mais animado, né? Acreditando que a água começasse a baixar. Em alguns pontos começou realmente. Mas conversando com famílias ribeirinhas que moram aqui há 4 décadas, historicamente, mesmo que a chuva pare, aí Estael me confirma, o nível do rio continua subindo nos próximos 2, 3 dias, né, Estael? Sim, Aline, até porque tem toda a água pré-escoada, as regiões de maior altitude, e por outro lado, nós vamos falar também daqui a pouco do frio que está para chegar. O vento sul ele tem aquele efeito de represamento e até mesmo retardar o escoamento da água para áreas mais baixas. Então acaba represando a água no Rio dos Sinos, mantém pelo menos o seu nível ainda em alguns dias, e aí a gente tem uma melhora provavelmente no início da semana que vem. Aline, qual é a situação de São Leopoldo? Quantas famílias tiveram que abandonar as casas? Qual é a situação? Fala pra gente. Sim, André, deixa eu só para seguir a ordem aqui que o pessoal está me solicitando. Hoje de manhã eu acompanhei em Novo Hamburgo também a situação lá junto com a Defesa Civil no bairro Santo Afonso, na vila, no Valão Eldorado. E conversando com os moradores, eles dizem que o problema recorrente do transbordamento desse valão é sim também por causa do lixo. Vamos ouvir. Pessoas com caminhão que trabalham com papo entulho acabam trazendo perto e largando nas casas de bomba aí, ó. Daí quando a gente tenta ver quem é, já foi. Tenta ligar para a guarda, quando a guarda vem, já foi embora. Essa casa de bomba, ela ajuda a fazer esse escoamento. Ela fica na divisa entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. Inclusive, existe uma discussão que São Leopoldo quer assumir a administração dessa casa de bombas. Parece que algumas bombas não estariam funcionando na sua plenitude. A Prefeitura de Novo Hamburgo afirma que uma licitação já foi feita para que esses consertos necessários já sejam realizados. E nessa localidade onde eu acompanhei em Novo Hamburgo, ali no bairro Santo Afonso, segundo a Defesa Civil, quando o nível da água sobe ainda mais, cerca de 100 famílias chegam a ficar ilhadas ali naquela localidade por conta da cheia. Na manhã de hoje, de acordo com a Defesa Civil, não havia esse problema lá em Novo Hamburgo. Situação diferente aqui em São Leopoldo. Aqui em São Leopoldo, a questão é mais complicada ali na ocupação Steigleder, também Vila Brás e Vila Progresso, são os pontos mais complicados aqui em São Leopoldo. Ali na ocupação Steigleder, André, agora respondendo a tua pergunta, 250 famílias vivem neste ponto da cidade, 5 precisaram sair de casa já ontem à noite, estão ali junto a um galpão que fica na comunidade, recebendo então doação de alimentos. Inclusive, eu acompanhei, eles estavam fazendo almoço hoje de manhã e receberam ajuda de um morador. Esse morador, a casa dele, ele construiu numas palafitas para conseguir ajudar as pessoas e impedir que a água entrasse. Olha só o que ele diz. Tu chama as crianças para cá para ficar. E um pouco foi ele pro galpão também. Quantas pessoas ficaram aqui dentro dessa casa? Quatro crianças e uma senhora de idade.
Fica o alerta. Aline, obrigado pela tua participação. E o rio, para vocês terem uma ideia como ele enche tão rápido, uma vez eu estava num evento, lembra? O governador Germano Rigoto, exatamente onde a Aline Schneider está, porque aí era, não sei se ainda a Secretaria de Meio Ambiente. Né? Tá chovendo, Aline, vai lá. E aí, nesse local, durante a cerimônia, um carro boiando, passando no rio. E aí a gente parou a cerimônia, porque não sabia se tinha gente dentro ou não, mas eram pessoas que tinham estacionado o carro para participar da cerimônia. E o rio, nesse meio tempo, encheu e levou o carro. Mas bem ali atrás da Aline, passou um carro boiando, assim, uma coisa assustadora. Porque, de fato, enche muito rápido. Obrigado, Aline Schneider, direto de São Leopoldo. Estael, como que fica agora essas famílias aí? Elas precisam se preocupar? Quais são os pontos mais críticos aqui no estado? Sim, a gente ainda tem todo aquele processo natural do escoamento do rio, então isso ainda demora alguns dias. Temos o vento sul, que tem esse efeito de represamento e acaba segurando um pouco esse escoamento. E o tempo vai firmar. A tendência para amanhã mesmo é um dia ensolarado, sábado e domingo também, segunda e terça-feira. Na segunda metade da semana que vem pode voltar a chover forte, mas acredito que até lá a situação será de normalidade nessas regiões. Mas a chuva não é só uma notícia não, André, porque a chuva era muito esperada, principalmente pelo setor agrícola. Tem muitos agricultores planejando o plantio do milho e o trigo aí que estava precisando um pouquinho de fôlego aí, e sem falar as pastagens, enfim, todas as outras culturas. Pelotas, que estava com nível negativo da sua barragem, principal barragem ali Santa Bárbara, que abastece o município, já teve uma boa recuperação com essa chuva. Lá, em média, choveu 130, 140 milímetros. Em áreas ali da Costa Doce, chegou a chover 200 milímetros naquela região de Camaquã. A média do mês, em geral, 140 milímetros, aqui para a região metropolitana. Então, chegou perto, algumas áreas ultrapassou a média histórica e, de fato, trouxe, então, essa recuperação. Até mesmo a região do Vale dos Sinos já tinha uma preocupação também com o abastecimento de água. Então, claro, trouxe prejuízos, mas, por outro lado, alivia um pouco essa preocupação. O que temos agora? Aqui está a frente fria. Toda essa faixa de nuvens aqui, avançando já em direção ao sudeste, centro-oeste. Eu tinha mostrado na segunda-feira, André, o Paraguai, que estava com uma situação de queimadas muito grave. E aqui a nebulosidade levando chuva e alívio para o Paraguai. Então, é uma boa notícia lá, a título de curiosidade. E Rio Grande do Sul, a gente consegue enxergar o mapa na imagem, o que significa que o tempo está firmando. Fez frio hoje, Quaraí teve 3 graus no começo da manhã. E a chuva para a região norte e noroeste aqui do estado, que é uma região que vem há muitos meses atingida com falta de chuva? Tivemos 130, 140 milímetros em Juí, em Santo Ângelo, Santa Rosa, choveu bem por lá também. Tivemos bons acumulados e a boa notícia é que no começo de setembro tem mais chuva para chegar nessas regiões. Hoje à tarde o tempo vai melhorando, já firmou em Uruguaiana, máxima de 18 graus. Santa Maria tem muita nebulosidade, a temperatura não passa dos 14. Pelotas com 16 também em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 14 graus em Caxias do Sul, Santa Rosa, 18 graus. Essas áreas mais ao norte, à noite a temperatura vai entrar em declínio e vai esfriar de uma forma mais geral no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, nos próximos 4 dias, tem a melhora no tempo, fim de semana aí de tempo, olha, nada de nuvens, tempo firme nos próximos dias. E frio, hein? Amanhã, 6 graus, a temperatura muda bastante, a gente vai ter que pegar um casaco mais pesado, 19 graus à tarde, 11 a 21 no sábado, 11 a 23 no domingo, um padrão aí de outono esperado para o fim de semana. Falando ainda com mais detalhe para amanhã, o mapa de temperatura para o começo da sexta-feira, André, mostrando aqui grande parte do centro, oeste, Campanha e sul do estado com marcas entre 2 e 4 graus. O frio generalizado pelo interior, muitas regiões com 7 a 8 graus. Aí eu mostro o mapa de geada, que é a grande preocupação dos agricultores neste momento. Tem risco de geada nestas áreas coloridas do mapa, especialmente entre a Campanha e Zona Sul. Diria até mais próximo ali da fronteira com o Uruguai, um risco maior. No sábado, o risco é bem restrito a essas áreas da Serra Sudeste. Olha que já diminui o frio no começo do sábado, mas nessa região da Campanha e Zona Sul tem frio intenso, marca próxima de 0 na Serra Sudeste, naquela região de Pinheiro Machado, e previsão aí de geada localizada. Então, André, a gente troca a chuva pelo tempo firme, mas o frio vem junto aí nos próximos dias. É a última onda de frio que a gente vai ter? Sim ou não? Não, isso ainda não. Tá bom. Obrigado, Estael Cias. Quando que a gente se encontra? Segunda-feira. Na segunda-feira. Bom final de semana, boa sexta, bom final de semana. Muito bem, gente. Obrigado, Estael Cias, nossa meteorologista. É importante que a gente vem desde o início da semana, né, Glauco, alertando aí as pessoas sobre essa quantidade de chuva. Meio-dia, 46 minutos. Chegou o momento do Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde
e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que os procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos. A entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Então, procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, gente, olha só. Quando a música e a saúde se unem, como que isso acontece? De que maneira? Preste atenção. É o que o Hospital da PUC tem feito em um projeto inédito no país, falando aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Pacientes que estão em tratamento acompanham à distância shows de artistas. Vejam só a importância. De um lado da tela, pacientes em tratamento de hemodiálise. Para nós aqui que fica aqui 4 horas aqui dentro, tá muito bom. Do outro lado, artistas que ficaram sem trabalho durante a pandemia e que recebem cachê por cada apresentação. Espero que o fim da tarde venha com você. Em cada tablet como esse é possível acessar espetáculos de dança, música, curtas-metragens e até conversas com artistas. A iniciativa é um projeto de pesquisa do Instituto de Cultura da PUC do Rio Grande do Sul e tem como missão levar aos pacientes o ar existente dentro da palavra arte, ou seja, um respiro. Poder trazer um pouco de arte, um pouco de alívio, um pouco de respiro. Passa por cima até da questão financeira, né? E é quase uma realização pessoal. O projeto adquiriu 15 tablets que são distribuídos em diferentes áreas do Hospital São Lucas da PUC. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Esse museu portátil que se transforma ao tablet possibilita que a pessoa tenha um pouco de calma, né, os melhores sentimentos de sublimação, de paz que a arte pode trazer. Um pouco de conforto para quem precisa fazer diálise 3 vezes por semana no hospital. Toda vez que o paciente chega à diálise, ele não pensa só na doença, só no seu procedimento, ele pensa um pouco naquilo que ele viveu, que lhe deu prazer. E assim, com a música na palma da mão, Rosana faz uma pausa da realidade. A arte traz alegria, ameniza o sofrimento, ameniza as dores da vida, então é uma forma muito gostosa de passar o tempo. E me colore, e borra tudo, e vai embora e se despede, mas se hospeda na memória, explode, espalha, espanto e se esparrama no meu canto, tua palavra fé. Que sirva de exemplo para outras instituições de saúde, né? Um projeto tão simples, ajudando tanto essas pessoas que necessitam, né, de saúde, de um entretenimento e, ao mesmo tempo, colaborando também com esta categoria que foi tão prejudicada durante a pandemia. Agora, faltando 10 para 1, olha só, daqui a pouco, depois do intervalo, uma quinta-feira do cão, literalmente, e principalmente para os tricolores. Depois do intervalo eu explico, é rapidinho. Você sabia que hoje é o Dia Mundial do Cachorro? Sabia? Sabia? Dia Mundial do Cachorro. E o Matheus Schenck foi conhecer 2 amiguinhos muito especiais. Chegamos! Oi, André, boa tarde para você, boa tarde a todos. E hoje eu tô numa pauta especial. No Dia Mundial do Cachorro, que tal falar com um dos cachorrinhos mais simpáticos de Porto Alegre? Pelo menos entre os gremistas. O Toquinho é um bichinho muito especial e a Mari vai me explicar de onde vem tantos mimos, Mari. Então, tudo presente dos nossos seguidores e também de algumas marcas parceiras que acabam enviando os recebidos pro mocinho. O Toquinho é um influenciador do bem, né? Ele foi um cãozinho abandonado, eu acabei me apaixonando por ele,
Ele foi abandonado com fratura de coluna e sinomose. E eu estava, na época, fazendo estágio numa clínica veterinária, não era veterinária ainda. E acabei me apaixonando, né? E a gente utiliza as mídias sociais dele para promover a adoção de animais especiais e também incentivar a adoção pet. É muito mais difícil chamar atenção para esses bichinhos, eu imagino, né? Sim, o Toquinho, além de ser um animalzinho especial, cadeirante, ele é vira-lata, né? Então a nossa bandeira, a nossa luta é exatamente para incentivar a adoção desses animais. Calovi, fecha em mim, eu tenho uma pergunta especial para a Mari aqui. Hoje é Dia Mundial do Cachorro. Só um pouquinho, Shein. Achou cachorro tricolor, mas e cadê o Cusco colorado? Não tem? Claro, Glauco. Esse é o Todd, mascotinho do Juliano, que mora em Minas Gerais, mas mantém a paixão pelo Inter bastante presente. Então, toda vez que eu assistia os jogos, ele ficava do meu lado, olhando pra TV. Aí eu tive a ideia de comprar a roupinha pra ele assistir os jogos junto comigo. Boa, Todd. A alegria dos colorados também. Mas vamos encerrando essa matéria então. No Dia Mundial do Cachorro, ele merece uma comidinha especial, um bolinho, uma raçãozinha ali especial? Merece, né? Se comportou aí na entrevista, merece um petisquinho com certeza. André, eu vou ficar aqui esperando esse petisquinho também, porque daqui a pouco sobra um bolinho pro pessoal que tá fazendo a matéria, quem sabe, né? E vou devolver para você, te desejando uma boa tarde e um ótimo Dia Mundial do Cachorro para todo mundo, porque tem seu pet, cuide bem do seu pet, é sempre importante. Valeu! Que espetacular, não é mesmo, Glauco? Que maravilha. E olha, não sei se é coincidência, viu? No dia do cão, sabe quem tá de aniversário também? Quem? Lucas Abate, nosso colega. Lucas Abate, que também tem o seu cãozinho, tá aí o Joaquim, ó. Pra contextualizar, o Joaquim é o menorzinho, tá? É o cão, tá? O cão menor. O outro é o Lucas mesmo. Brincadeiras à parte, parabéns, Luquinhas. Que legal. Que legal. Parabéns. Ele e o Joaquim, ó. Lucas Abate de aniversário hoje. Deve estar fazendo o quê? 16, 17 anos? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aliás, o aniversário dele junto com o SBT do Rio Grande do Sul. Né? O SBT do Rio Grande do Sul, porque o SBT Nacional fez aniversário semana passada, dia 19, uma semana depois foi inaugurado aqui no Rio Grande do Sul. Então, parabéns ao Lucas Abate, parabéns ao SBT Rio Grande do Sul. E sabe o que hoje é o Dia do Cachorro? Foi uma inspiração, né, na América do Norte, nos Estados Unidos, que lá também comemora-se. Então, aí pegaram esta data, aproveitaram para chamar a atenção para os cuidados com os nossos cãezinhos. Tá aí. Dada a dica. Não confundir com o Dia do Cão, porque esse aí tem vários. Sobre a Noite do Cão, a gente vai falar logo depois da vinheta. Ontem na Arena deu tudo errado em 45 minutos para o Grêmio. Parece que só o segundo tempo. Entra em campo Jeremias Werneck e ele, Glauco Pazza. E agora a explicação é de vocês. Eu não quero nem estar aqui. Eu não sei explicar. Fala, Jeremias, o que aconteceu? O que eu vou dizer? Faz que nem o Filipão, ó. 4-0, Glauco. É ruim, né? E queria botar... O Jeremias queria botar time reserva, Jeremias. Ia ser pior, cara. Bom, vamos fazer o seguinte. Sei lá. Vamos começar vendo como é que foi a noite da Dani Hill. Presta atenção, Glauco. De um lado, Renato Portaluppi. De outro lado, Filipão. Algo me diz que o coraçãozinho do Renato ainda bate mais forte pelo Grêmio. Será? Será? Olha o abraço do Filipão e do Renato. A gente sabe, Renato, que o teu coração ainda é do Grêmio. A gente sabe, pode abraçar mais. Isso aí. Quase que o Grêmio abre o placar. Desliga esse secador, Marcinho. Tá chovendo bastante, não vai dar certo. Expulso! Isla vai! Cartão vermelho com a menos. O segundo tempo foi tão horrível para Dani Hill que nós vamos colocar uma imagem fofinha. Uma coleção de pandas para tentar amenizar as coisas. E colocar só a reação da Dani para cada gol do Flamengo. Ai, com um a menos o Flamengo consegue marcar um gol.
Eu acho injusto isso, porque o Grêmio tá bem. O Grêmio tá bem no jogo, mais um gol, 2-0, mas é longe de ser uma sacola ainda, tá bom? Agora eu já posso dizer que 3-0 complicou. Olha, tava indo tudo bem, teoricamente, e de repente desandou a maionese. Arquibancada Grenal. Mas eu tenho uma boa notícia, Glauco. Terminou o jogo. É isso. É a boa notícia. Acabou com a minha piada, Glauco. Ah, era essa? Eu copio. Mas só assim, né? Nossa senhora. Que fiasco, Glauco. E dizer o seguinte, ó, a cabeça influenciou muito, né? O Grêmio tomou o gol e olha que tinha um jogador a mais, né? Não conseguiu reverter. O Filipão começou a colocar atacante, virou aquela maçaroca. Meu Deus do céu. Talvez, Glauco, se o Grêmio não tivesse jogado bem como jogou no primeiro tempo, não houvesse tamanha decepção. Ou eu tô muito louco? É que até surpreendeu o torcedor, né? Poxa, o Grêmio estava concentrado, estava focado, olha, teve bola no poste, estava bem. E foi uma decepção, realmente. Tá, o Grêmio estava bem, comparado a ele mesmo, né? Porque se a gente for olhar mesmo assim, teve uma chance no primeiro tempo. O Flamengo não teve nenhuma, mas o Grêmio teve uma chance. Vamos comparar o Grêmio com o Grêmio, ele estava bem então. Sim, estava bem. E aí o que acontece? Aí o Isla é expulso. Não existe contestação à expulsão dele, né? Aí ele é expulso. O que se espera? Que o Grêmio volte pro segundo tempo em cima. E o Grêmio não mudou. Quem mudou foi o Flamengo. E aí o Renato mudou o jogo, né? Pois é, ele leu bem o jogo e eu quero voltar ainda antes da expulsão do Isla, a saída do Douglas Costa, né? Saiu machucado. Isso já deu uma... Embora não fosse lá o grande diferencial ainda, o Douglas Costa, mas o torcedor ficou um pouco, né? Mas o time estava bem. Agora, segundo tempo, meu amigo... Pois é, e aí o impacto de um segundo tempo como esse, olha o Chapecó fazendo a defesa, então poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido mais. A impressão que deu é que se tivesse mais uns 5 minutos ia sair mais uns 3 gols do Flamengo, né? Pois é, mas esses 2 últimos, eles foram no apagar das luzes, né? Aliás, eu comentei aqui, terminou a luz lá em casa, estava 2. Voltou a luz, estava 4. Disse, bom, não falta mais luz agora, senão vai a 8. Mas aí terminou nada. Não entendi nada. Bom, mas vamos fazer o seguinte... Ô, Glauco, vamos botar mais alguém aqui nessa roda de conversa. Eu quero ouvir o que o Filipão falou depois do jogo. E depois a gente volta para falar mais um pouquinho, para tentar entender o que aconteceu nesse 4-0. Vamos ouvir o Filipão aí. O que me fez mudar, o que me fez pensar que nós poderíamos fazer alguma coisa diferente no jogo é porque nós estávamos jogando contra uma equipe que tinha um jogador a menos e que poderíamos ter com o Diego, com o Campaz, a passagem dos laterais, a bola na área, onde nós teríamos jogadores que têm boa impulsão, boa qualidade na parte final, mas não conseguimos. Tomamos um gol e desarvoramos total. Bom... Mas é coisa de futebol. Tentar não está proibido, tá? Não, mas só um pouquinho, Glauco. Fala. Olha a tela. O Schenck preparou uma tela. Olha como é que ficou o time do Grêmio no segundo tempo. Sim. Olha, o time do Grêmio estava aberto ao extremo. E totalmente anti-Felipão, inclusive. Pois é, o Filipão, que é um cara, sabe, de marcar. Olha o que ele fez com o Grêmio, Glauco. E nós temos alguns agravantes aí. Por exemplo, Ferreirinha voltando, né? Tem gente que quer o pescoço do Ferreirinha, né? Mas aí é o seguinte, Glauco. O time tá na zona do rebaixamento, tá? O time tá jogando uma outra competição. Toma 1-0 em casa. Ele mudou, beleza, tentou, não deu. Aí com 2-0, ele abriu mais o time. Em vez de fechar, né? Botar um ônibus ali. E ele continuou com o time aberto até o final. Não, complicou. Tanto que o Filipão também atirou a toalha, agora disse, olha, é negócio é pensar no brasileiro mesmo, e tá certo, né? Bom, a gente tem um cenário totalmente atípico aqui, então a gente vai ouvir o treinador adversário do Grêmio, que é quem? Quem? Aliás, ele vibrou muito nos gols, não tem essa história de que apaixonado não vibra, né? Pois é, mas vamos ouvir o Renato aí. Eu conheço todos os jogadores, tenho um carinho muito grande pelo grupo de jogadores do Grêmio, todo mundo sabe disso. E para o treinador é importante você conhecer bastante o adversário. No meu caso hoje, conhecia todas as características de cada jogador, passei para o meu grupo durante a semana, na pré-eleição,
antes do aquecimento, durante a partida. É importante você ter esse conhecimento do adversário. E isso foi importante porque nós neutralizamos algumas jogadas importantes do Grêmio. Ele pode ter feito isso, mas ele não precisava ter falado, né? É o que eu sempre digo. Ele não precisava ter falado isso. Olha, eu conheço muito bem aquele grupo, eu passei para os meus jogadores aqui. É fato, isso certamente aconteceu, mas ele não precisava ter respeito ao Grêmio. Pelo menos é a minha opinião, né? Assim como ele não precisava ter vibrado tanto, mas é a minha opinião. Ah, sei lá. Fica com a tua opinião que eu fico com a minha. Vibrar é do jogo. Tá bem. Então tá. Ó, bota na tela aí porque tem uma medalha de prata pro Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Sim, a medalha de prata do gaúcho de Barros Cassal na categoria espada da esgrima em cadeira de rodas. O Giovanni Ghisoni, de 36 anos, ele é vice-líder do ranking mundial e perdeu para o russo na final. Mas uma medalha de prata está garantida e essa tem muito a nossa marca aqui do Rio Grande do Sul, Glauco. Que bom, parabéns para ele. Baita. Certo então, gente? Fechada a conta? Tá? Se tu pagar, tá fechado. Tem mais um minuto de esporte. Eu já estava querendo encerrar aqui, porque vocês dois estavam... Porque tem que comemorar, não tem que comemorar, eu já queria entrar na história. Deixa eu botar a bola nas costas do nosso Jeremias. Nada de Inter? O Inter está contratando, rapaz, um menino que saiu muito jovem do São Paulo e está no Barcelona. Barcelona de Guayaquil? Não, Barcelona da Catalunha. Quem? Gustavo Maia, de 20 anos. Eu não tinha ouvido falar, mas ele tem passagem pelas seleções de base e o Inter está tentando o empréstimo desse jogador. Ficaremos de olho, então. Agora sim, seu André. Não, ainda tem mais 20 segundos. Tchau, então. 20 segundos, final de semana de Campeonato Brasileiro, né? Tá aí a estreia no Grêmio, eu fiquei curioso pra saber. O Campaz? O que tu achou do Campaz, Glauco? Eu achei que é um cara aqui até bem apessoado, assim. Tem que esperar, não dá pra avaliar pelo jogo de ontem. Bom, gente, encerramos. Amanhã a gente volta pra falar de esporte. Neste finalzinho do SBT Rio Grande, mais do que parabenizar o próprio SBT completando 40 anos, eu quero agradecer e acho que vocês também, porque o SBT Rio Grande do Sul completa hoje 40 anos e a gente quer agradecer vocês que estão aí do outro lado da tela. Antigamente a gente dizia em casa, estão na rua, onde estiverem, pelo mundo inteiro, acompanhando a nossa programação. Rapidinho, Jeremias, Glauco fala também. É uma satisfação enorme fazer parte dessa história e eu quero reiterar os agradecimentos do André, todo mundo está do outro lado da tela, né, Glauco? Orgulho, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Muito bem, agradecemos mais uma vez sua companhia. 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalli e a gente volta amanhã a partir das 11h30. SBT Rio Grande do Sul, 40 anos nesta quinta-feira. Parabéns a todos os colegas, gente. Muita gente faz essa televisão que é um orgulho trabalhar aqui, tá bom? Parabéns! Palmas, pessoal!